Livro de Juízes, capítulo 4, 5 e 6, 12 de março. Livro de Juízes, capítulo 4, 5 e 6, 12 de março. Que diz assim para nós: Bíblia NVT, nova versão transformadora, que é para você entender o linguajar desta versão. 12 de março, capítulo 4, 5 e 6 de Juízes, né? Que vai dizer assim. Aqui vai falar sobre Débora. Débora, que se torna juíza de Israel e julga Israel. E Deus usa ela para livrar seus inimigos, que está ali oprimindo o povo de Israel. Então os juízes eram levantados de tempo em tempo para livrar Israel dos seus opressores. Mas quando eles desobedeciam, voltavam a fazer as coisas antigamente, adorar outros deuses e trair Deus, né, eles de novo estariam na mão dos seus opressores. Porque em Juízes, nessa era dos juízes, cada um fazia o que queria. Então diz assim: Débora se torna juíza de Israel. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Cícera, ou Cisera, mas vamos ler Cícera, que habitava em Arosete, Agoim. Cícera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente, ou seja, que diz aqui a palavra, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro a quem? Ao Senhor. Porque o povo pediu socorro aos juízes, os juízes nada fizeram. Mas quando eles pediram socorro ao Senhor, aí o Senhor agiu para livrar eles de quê? Da opressão cruel deste rei, né? Azor, Cícera, deste cidadão chamado Cícera, que diz assim, continuando no versículo: quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali, de Zebulon, para irem ao monte Tabor. Eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quisson. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Heber, Queneu, descendente de Obabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros, e eles marcharam de Arosete a Goim até ao rio Quisson. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu à encosta do monte Tabor, em frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra
e sobre os soldados de Cícera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o seu exército inimigo. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Arosete Agoim e matou todos os guerreiros de Cícera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Cícera correu para a tenda de Jael, esposa de Heber, o queneu, pois havia paz entre a família de Heber e Jabim e de Azor. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um copo de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Cícera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Cícera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, presta atenção agora o que ela fez. O que Deus fez para livrar o seu povo dessa opressão. A esposa de Heber, quem Jael, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca e ficou presa ao chão. Foi assim que Cícera morreu. Ou seja, matou com um martelo e uma estaca no meio do crânio, que varou, ultrapassou o chão e ali o seu crânio ficou fixado no chão, entre a estaca. Quando Baraque passou por lá, procura a de Cícera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Cícera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Dá-se aí alguns períodos de tempo, 10 ou 20 anos de paz, enquanto esse povo adorou e voltou para o Senhor. Depois, o povo desta geração, entre a nova geração, esquece e se une de novo aos deuses estranhos, né? A traição, ou seja, o povo de Israel sempre cometeu adultério. O povo de Israel era um povo adúltero, sempre adulterava, sempre traía o Deus com outros deuses, né? Ou seja, Israel é a noiva, Deus é o noivo, ali esse casamento nunca se concretizava, porque na hora do casório eles traíam. Entende agora? Agora vem o cântico de Débora, que diz assim, o cântico, uma música que ela cantou, que diz assim: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo os seguiu de boa vontade. Ou seja, o povo seguiu de quê? De boa vontade. Não foi algo oprimido, não foi algo por obrigação. O povo seguiu de boa vontade. Ou seja, louvem ao Senhor. Louvaram o Senhor de uma boa vontade. Ouçam, reis, prestem atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Senhor, quando saíste de Seir e marchaste desde os campos de Edom, a terra tremeu e as nuvens do céu despejaram chuva. Os montes estremeceram na presença do Senhor, Deus do monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Arate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Estavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas das cidades, mas não se via um só escudo ou lança. Entre 40.000 guerreiros de Israel, meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem o Senhor. Considerem estas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em filas mantas, vocês que caminham pela estrada, ouçam os músicos dos povoados,
reunidos junto aos bebedouros. Ali relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias dos seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte, 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 e entoie um cântico. Levanta-te, Baraque, leve embora seus cativos, filho de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos. O povo do Senhor marchou por mim contra os guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertenciam aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados. Maqui desceram os comandantes de Zebulon, os que levam a vara de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora e Baraque, sob suas ordens. Desceram ao vale, mas na tribo de Ruben houve grande indecisão, porque ficaram entre os currais, ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos. Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão, e porque Dan ficou junto aos navios. Asser sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus portos, mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali, nas regiões altas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanac, perto das águas de Meguido, mas não levaram despojos de prata. Desde o céu as estrelas lutaram, as estrelas em suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quisson os arrastou, o antigo ribeiro, o Quisson, que eu marche adiante com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam o chão, galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoem os habitantes de Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente, pois não vieram ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Heber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres, que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Cícera lhe pediu água, e ela lhe deu leite, numa vasilha digna dos nobres. Trouxe-lhe coalhada, com a mão esquerda pegou uma estaca de tenda, com a direita o martelo de trabalhador. Com eles atacou Císera e esmagou sua cabeça. De um só golpe rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Cícera olhava para fora. Atrás da treliça da janela, clamava, porque seu carro de guerra demora tanto, porque não se ouve o som de suas carruagens. Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia estas palavras e a si mesmo. Devem estar repartidos os despojos que tomaram, 1 ou 2 moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Cícera, túnicas coloridas e bordadas, sem dúvida, no despojo. Haverá túnicas coloridas e bordadas dos dois lados. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aquele que te ama, que se levantem como o sol com toda a sua força. Então houve paz na terra durante 40 anos. Né? Então foi nesse período que essa geração de Débora, Baraque, louvaram o Senhor, serviram ao Senhor, renovaram o pacto da aliança com Deus. Após esta geração levanta outra que vai trair a Deus, que vai se unir a outros deuses, né? Então aqui, após essa paz de Débora, vem no capítulo 6 a história de Gideão. Gideão se torna um juiz porque depois desse período de tempo, 40 anos, o povo de novo esqueceu do Senhor. E mais uma vez o Senhor livra com a sua força, com o seu poder. Que diz assim, no capítulo 6. Gideão se torna juiz de Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis
que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as planícies até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas era como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziam Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Presta atenção. Está escrito aqui. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Isto serve só para a época dos juízes? Não. Isto, espiritualmente falando, serve para nós hoje, no nosso país, na nossa cidade. Hoje você vê que está acontecendo coisas que a própria natureza está destruindo. Ou seja, ela está clamando por justiça, a própria natureza. Está indo contra as ações humanas. Por isso, a nossa cidade, o nosso país está passando por coisas que tudo é consideravelmente culpa do próprio homem, que abandona a Deus, que não tem fé em Deus. Passa por um período de desespero, passa por um período de opressão, passa por um período de perseguição, não, passa por um período de desastres. Neste mesmo período, não clama a Deus. Começa a botar culpa em um, começa a botar culpa em outro, mas não clama a Deus. Não faz como eles fizeram aqui, quando os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Não. O povo não pede socorro ao Senhor. O povo fala mal das autoridades. Fala mal daquelas autoridades que Deus constituiu. Se procurasse o Senhor pedir socorro para o Senhor Deus, mudaria as autoridades. Colocaria autoridades mais justas. Entenderam agora? Todo desastre que acontece, de chuva, de acidentes de trânsito, acidentes de fato da natureza, clame a Deus, porque Ele vai ouvir. E quando o povo começar a clamar a Deus, Ele vai tirar essas autoridades, que são mais frutas podres, que faz mais mal aos seus súditos, do que, falando o popular, dos seus eleitores, do que o bem. E Deus vem, tira essas autoridades ruins e põe a que Ele quer colocar para fazer o bem. Então aqui é o que aconteceu com Gideão. Gideão não era israelita. Gideão não era, bem dizer, nada. Mas Deus vê nele, um homem justo, diante daqueles que estão ali como maçã podre. Então, de novo, vamos ler o versículo 6. Os midianitas reduziram a Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Depois que o povo pediu socorro ao Senhor, Deus ouviu a voz do seu socorro. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem.
mas vocês não me deram ouvidos. O desastre acontece, os acidentes acontecem, porque você não ouve a voz do Senhor. Depois de um desastre, depois de uma situação que foi ceifadas vidas, famílias, as autoridades lançam uma festa. Depois disto você vai estar lá. Sabe por quê? Porque o povo ele não aprende. Quando está falando muito, as autoridades dão um jeito de calar a voz do povo, dando comida, dando doces, dando prazeres. E depois fica tudo esquecido. Mas se você clamar ao Senhor, Ele não vai calar sua boca. Ele vai lhe ouvir, vai lhe atender. E quanto mais você clama, mais Deus vai lhe usar para salvar a sua vida e a sua família. Então, prosseguindo aqui, quem disse: não adorem os deuses dos amorreus em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Deus ele chamou aqui um guerreiro. Além de guerreiro, ele chamou aqui um corajoso. Guerreiro e corajoso. Deus ele nos chama aquele que se emociona por um período de tempo e depois a emoção passa. Deus ele chamou para livrar o seu povo da opressão dos midianitas, um guerreiro e corajoso. E este guerreiro corajoso, Gideão, respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres do que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força. Olha só, guerreiro, corajoso. Depois de uma conversa, Deus disse a ele: vá com a força que você tem e liberte Israel. Ou seja, Gideão já tinha força, mas faltava uma palavra de incentivo, um chamado. Ele foi chamado de guerreiro e corajoso, porque ele já tinha força. Então Deus chama aqueles que têm força, aqueles que têm coragem e aqueles que têm bom ânimo. E Deus concretizou em tudo isto. O ânimo dele era um guerreiro animado. Fazia tudo à escondida para não ser vista pelos inimigos. E Deus falou para ele: corajoso. Agora dá uma ultimato para ele: vai com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Ou seja, sou eu quem o enviar. Assim Deus disse a ele, apresentou como eu sou. O mesmo que se apresentou para Moisés. Sou eu quem o envia. Mas Senhor, Gideão falando: mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão: meu clã é o mais fraco de todos da tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele chama os fracos para confundir os fortes. Deus, ele chama os loucos para confundir os sábios. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Entendeu agora? Isso aqui não é coisa de Sylvester Stallone. Isso aqui não é coisa de Rambo. Um homem contra exército, armados e treinados. Isto é a força que Deus disse para Gideão: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Ou seja, guerreiro
e corajoso. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Agora tem uma pergunta. Aliás, uma observação aqui. Por que de tudo isto que Gideão escutou, ele pede um sinal para saber se era Deus que estava falando com ele? Porque ele estava no meio de um povo oprimido pelos midianitas, oprimido pelos seus deuses. Com certeza ali tinha agoreiros, feiticeiros, bruxos, adivinhadores, profetas falsos, revelando tudo. Ele tinha que ter uma certeza de que era Deus ou não. Porque muitas das vezes gostamos de ouvir revelações dadas por homens. Que vai acontecer tal dia, que vai acontecer depois de tal dia, e não acontece. Ou seja, é a voz humana. E para que Gideão, que está no seu lugarzinho tranquilo, ali escondido, amassando o seu trigo, pisando as suas uvas, sem que ninguém descoberte, vem Deus e chama ele. Entendeu agora? Você está no seu canto tranquilo, você está em paz, e alguém procura para usar você. E ele tira a prova agora de Deus para saber se era o mesmo Deus, se não eram esses demônios que usavam essas pessoas para dar revelações falsas, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falar aquilo que Deus não falou. E ele pede um sinal que diz assim: Gideão respondeu: se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vá embora até que eu te traga a minha oferta. Olha só. A prova que Gideão pediu é: não vá embora, pois eu vou te trazer uma oferta. Quem aceita a oferta, irmãos? É Deus ou é os homens? É Deus. Se Deus aceitasse a oferta, Gideão teria certeza que era ele que estava falando. Porque todas as ofertas e sacrifícios oferecidos aqui a esses deuses estranhos, não havia efeito nenhum. Não era aceito, porque eram deuses enganadores, espíritos enganadores, que mais oprimia do que libertava. E diz assim: e ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Quem? O anjo, o próprio Deus. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento, depois colocou a carne no cesto e o caldo numa panela, e levou-os para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. Gideão foi um cidadão sábio, corajoso, guerreiro de muita força. Porque ele estava fazendo uma prova com Deus, até porque ele ofereceu uma oferta certa. Ou seja, ele conhecia as leis do povo de Israel, porque ele vivia ali no meio deles. Quando Deus disse assim a Josué: você tem que destruir todos, mas não de primeira, destruam devagar, para que eles sendo destruídos, as feras do deserto aumentem e elas venham atacar vocês. Mas não deixe eles habitar no meio de vocês, porque ele vai corromper vocês para adorar Baal. Então, ou seja, Gideão conhecia essa lei. Ele sabia o passo a passo do verdadeiro sacrifício, ele sabia o passo a passo da verdadeira oferta. Até porque ele faz tudo detalhadamente. Olha só. Cozinhou um cabrito com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Ele sabia que tinha que ser sem fermento, porque assim foi na Páscoa, quando Deus deu para Moisés preparar a Páscoa. Era pão sem fermento. Depois colocou a carne no cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. E o anjo julgou essa oferta. O anjo viu que ela estava certa, que ela estava perfeita, que ela estava de acordo com como Deus ensinou. Agora, como
Alguém sabe disso? Porque nem todo mundo que é crente guarda as leis do Senhor. Nem todo mundo que é crente guarda os mandamentos do Senhor. Fica mais fácil o ímpio observar e guardar do que o próprio crente. Entende? Então, o anjo de Deus lhe disse: coloque a carne, os pães sem fermento sobre essa pedra e derrame neles o caldo. Gideão fez o quê? Obedeceu. Agora você entende por que os ímpios às vezes prosperam mais do que aqueles que estão em Cristo? Porque naquilo que tu não obedece estando em Cristo, os ímpios não estando, eles obedecem. Por mais que a fé deles seja pequena, por mais que ele não reconhece que Deus é o Deus deles, por mais que ele não reconhece que Jesus é o Senhor deles, por mais que eles não reconhecem que o Espírito Santo não é o Consolador deles, pela obediência deles à eclésia da palavra de Deus, eles prosperam. E você, que ora dia e noite, que jejua dia e noite, que lê a Bíblia dia e noite, vai para o culto toda semana e não prospera. Por quê? Porque você não obedece ao seu pastor, ao seu líder. Entende agora? O segredo do sucesso com Deus é a obediência. Então Gideão obedeceu. Até porque ele para aqui ó, nos parágrafos. Quando ele fala assim, coloque sobre esta pedra e derrame neles o caldo, ele abre aspas, aqui ó, no versículo 20, ele abre aspas quando ele fala, coloque a carne, os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo, e fecha aspas e ponto. Depois desse ponto, ele eleva o nome de Gideão com a letra maiúscula e escreve, Gideão obedeceu e ponto. Ou seja, o segredo é a obediência. Por quê? Porque quando você obedece, Deus faz o seu nome ser grande para tal missão. E quando Deus coloca o seu nome com a letra maiúscula, Deus está falando assim para você, vai, eu sou contigo e você vai ser grande nessa missão. Mais uma vez, Deus não chama emocionado para sua obra não. Ele chama guerreiro, ele chama corajoso, ele chama aquele que tem força e que tem bom ânimo. Entende agora? Então, o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Agora, Gideão, é contigo. Já te provei, já aceitei a tua oferta. E Gideão confirmou. Quem aceita a oferta é Deus. A sua oferta só vai curtir efeito se Deus aceitar. Se o pastor aceitar a tua oferta, não vai valer de nada. Porque ele vai gastar tudinho. E você não vai ser abençoado. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou, ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Aleluia. Que coisa extraordinária. Depois de Moisés, ninguém tinha visto o anjo do Senhor face a face, assim como Josué viu. Josué e agora Gideão. Josué viu o príncipe do exército do Senhor falando com ele. E se curvou. E aqui Gideão viu e ele temeu e disse, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face, ou seja, ele sabia da palavra de Deus, que ninguém viria a face do Senhor e viveria. Aleluia. Então, como ele obedeceu e temeu, Deus usou ele para libertar o seu povo, para libertar mais uma vez o povo de Israel da opressão dos seus inimigos. E o versículo continua assim, fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo. Você não morrerá. Olha aí. Viu face a face, logo Deus dá as condições para ele prosseguir nessa caminhada. Ou seja, Deus dará a ele paz. Deus diz a ele para não ter medo, que ele não vai morrer. Então Gideão construiu o quê? Um altar. Aí sim começou já a restaurar o altar do Senhor. Depois da oferta, depois do chamado, depois da revelação, depois da provação, depois de oferecer a oferta, Deus aceita e ele confirma o seu chamado. Te dá paz, diz para você não ter medo,
porque você não vai morrer. Ou seja, são essas etapas que Deus confirma no nosso coração que somos chamados para tal missão. Então Gideão construiu um altar para o Senhor e você, depois de tudo isso, vai começar a levantar o altar, ou seja, é oração, é jejum, é consagração e é obediência. Naquele local, e o chamou de Javé Shalom. Até hoje, o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Aserá, que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Aserá que você cortará. Sabe por quê, irmão? Porque eles adoravam o touro. E não está diferente. Hoje, neste país, nesta nossa cidade de Manaus, o que é adorado aqui é boi, é touro. Você viu que o nosso prefeito, seu prefeito, adorou um touro e disse que é uma cultura. E Deus aqui, ele pega esse touro, objeto adorado pelos midianitas, pelos cananeus aqui, e sacrifica sobre o altar deles. Ou seja, só o Senhor é Deus. Já começa a destruir uma nação pecaminosa pelo aquilo que eles mais adoram. Ídolos, imagens, culturas pagãs. Entende agora como é que esse Deus age? Ele age com as próprias armas que eles criam para eles mesmos adorarem. O único de ser adorado é Deus. E no 27 prossegue. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou, porém fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Por quê? Porque Gideão estava escondido. Ele trabalhava escondido para que os midianitas não os descobrissem. Entendeu agora? Então Deus levanta aquele que está ali escondido, apagado, para brilhar. Porque Deus é Deus e não há outro além de Deus, além do Senhor. Ou seja, só o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Aserá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros quem fez isso. Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás: ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã, se Baal é realmente um Deus. Que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Aleluia. Gideão pede um sinal. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Ameleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Israel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiro às tribos de Manassés, Aser, Zebulon e Naphtali, convocando seus guerreiros, e todos atenderam ao chamado. Então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite
Deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada do orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: peço-te que não fiques irado comigo, mas que permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido pela manhã. A lã estava seca, mas o chão estava coberta de orvalho. Aleluia! Então aqui finalizamos esse dia 12 de março sobre Gideão. Como Deus o chamou, como ele provou Deus e quais foram os elementos que ele usou para Deus ouvir os seus pedidos e Deus provar. E foi uma lã. Amém? Então todos os elementos que a Bíblia usa é para o beneplácito do povo de Israel, para o beneplácito do profeta que chama, para o beneplácito da palavra do profeta que está lhe pregando, para o efeito espiritual da palavra de Deus na minha e na sua vida. Entenda esta palavra. Pratique. Não vá contra nenhuma eclésia do que é pregado, do que é falado, porque Deus ele vai confirmar. Se este homem falou por ele, por meio dele, por meio do seu espírito, ou falou de si próprio, tá? Não desobedeça a palavra de Deus. Não se escandalize e nem entre em contenda. Porque se é de Deus, prossegue. E o que não é de Deus, com o tempo, ele vai se acabar. Que Deus te abençoe nesse dia 12 de março. No nome de Jesus. E leia a Bíblia. Porque é ela que vai te tirar da situação de humilhação que você está hoje. Para uma situação de glória e de vitória. Até a próxima live no dia 13. Em nome de Jesus.